Oi, gente. Essa é Yekaterinburg. É uma cidade que fica ao leste de Moscou, numa distância de mais ou menos 1.740 quilômetros. Dá um dia e algumas horas de trem. É uma viagem super interessante. A gente chega aí pela Transiberiana e a gente até fez um vídeo mostrando como é que é essa viagem de trem. Dá uma olhada lá, é bem interessante o caminho também. Essa cidade, Yekaterinburg, também é um importante ponto histórico, porque foi para lá que foram levados os membros da família do czar e o próprio czar após a Revolução de 17. E lá foram mortos. A gente vai visitar esses lugares icônicos dessa história. E também, outro motivo é que Yekaterinburg marca a divisão entre a Rússia asiática e a Rússia europeia. Sim, meus caros, porque a gente tem de lembrar que Moscou, São Petersburgo e outras cidades a oeste da Rússia pertencem à Europa. Aí pessoal, nós estamos aqui na frente da igreja do sangue de todos os santos. Então, essa igreja foi construída no lugar onde estavam presos os membros da família Romanov, o czar, a czarina e os filhos, as 4 filhas e o filho pequeno, né? Então aqui havia uma casa, é aqui que eles ficaram presos e foram posteriormente assassinados todos. Então a casa foi destruída, eu não me lembro bem a data, mas parece que foi o Yeltsin que destruiu a casa, ou mandou destruir, alguma coisa assim, com a preocupação de que isso virasse um centro de peregrinação e culto do czarismo, né, e da família Romanov. Então, construíram posteriormente essa igreja aqui, que é recente, mas ela marca o lugar em que isso aconteceu. Na época, claro, essa cidade aqui, ó, dá para ver o entorno. Isso aqui tudo não havia, era uma zona mais isolada e acho que uma zona rural mesmo. E aí tem aí as fotos em homenagem aí a Tsarina, o Tsar, né? Nikolai. E eles foram canonizados pela igreja, toda a família virou santa por conta desse acontecimento, que é uma coisa bastante controversa, né? Mas enfim, a gente vai visitar para ver onde é que é. Eu pensei que fosse um lugar mais afastado, mas é bem no centro da cidade, né? Vamos subir ali. Ai, que frio. Hoje está muito frio aqui. A gente já está realmente no fim da primavera, se é que já não é verão. E hoje tem até previsão de que pode até nevar à noite. Vai chegar a 1, 2 graus a temperatura positiva, né? Temperatura hoje à noite. Então a gente vai passear bastante e em tudo que é lugar. A previsão é que comece a chover às 5 horas da tarde, então essa hora eu quero estar bem recolhida em algum lugar. Você trouxe seu lenço para cobrir a cabeça? Putz, não trouxe, mas o gorro serve. Esqueci. Que marcada, né? Muita coisa para saber, né? A gente entrando aqui na igreja, a gente nota que é uma igreja convencional, uma igreja assim, nada diferente de outras igrejas ortodoxas russas. Tem esses altarezinhos assim para pôr as velas, né? Tem aqueles ícones que são as figuras dos santos, cada um representando um santo em particular. Então você veja que tem até
as pessoas estão rezando aqui. De outro lado, também é um lugar de culto e peregrinação de homenagem à própria família do Tsar. E aí estão as filhas do Tsar. Não sei qual, né? Ele tinha 4 filhas e aí o próprio Tsar. São retratos que a gente encontra da família do Tsar, equiparadas aos tradicionais ícones dos santos russos. Bom, é claro, isso não há de causar nenhum espanto, porque evidentemente eles próprios foram canonizados. Religião, Lugar de culto já era. Aqui tá essas placas, né, em homenagem à família Romanov. Aqui Nikolai, no segundo, Alexei Nikolaevich, a criança, o filho, o menino, né? Aqui tá Alexandra, a mulher, a Tsarina. Aqui a Tatiana Olga, as 2 filhas. E ali as outras 2 filhas, Anastácia e Maria. Pronto. E estão todas, vou até mostrar de perto. Aqui, ó. Tem um ícone, porque eles já estão canonizados, ó, com auréola e tudo. Ó, essa é a Tsarina. Todos morreram em 18, 4, 17 de abril, né? Abril, 17. Julho. A igreja, como todas as igrejas russas, não tem bancos, obviamente, né? E aqui tem mais um lugar de culto, que é bem escuro. Não sei o que é isso, vamos ver. Aqui tem excursão, guia, né? Você pode pegar um guia, mas para nós não adianta muito, porque é tudo em russo. As pessoas vêm aqui para ouvir a história, né? Ele está contando dos acontecimentos, mas também para rezar. Não é meramente um museu, é um lugar de fé também. Saindo da igreja, ao lado realmente da igreja, tem esse pequeno museu de relíquias, fotos, notícias, lembranças, manifestações de visitantes, tudo referente, evidentemente, à família do Tsar. Então tem alguns presentes que o museu ganhou, como essas fotos e reproduções, pinturas e essa pequena maquetezinha representando a sala onde eles teriam sido assassinados, a família e os serviçais, né? Sim, porque também os empregados que acompanharam a família do Tsar foram assassinados no mesmo momento. Então tem todo esse tipo de culto, né, à personalidade do Tsar e à sua família, o que deixa claro, afinal de contas, que se a ideia de destruir a casa original era evitar o culto à personalidade, quer dizer, essa foi a intenção do Yeltsin. O Yeltsin que se tornou presidente da Rússia, né? Mas isso quando ele era governador dessa região, de Ekaterimburgo. Então, se havia essa ideia, é claro que não deu certo, né? De qualquer forma, muita gente vem olhar aqui, conhecer, para saber um pouco mais da história, para saber um pouco mais dos detalhes e ver os documentos. Inclusive aqui é interessante porque é a casa que havia nesse lugar
anteriormente à construção da igreja, né? Essa casa que foi destruída onde realmente a família viveu. Aí tem mais fotos. As pessoas fazem desenhos do príncipe. Rendendo homenagens ao Tsar, uma criança desenhou aqui também. Não, um bambino buono e gentile. O italiano deixou a sua homenagem. O cara tá, né? Tá. Aí, ó, ali que é a igreja que a gente foi, é bem grande. É bonita, né? É uma igreja nova, recente. Então, gente, a gente... Vamos andando pra lá? Tá. A gente resolveu pegar um táxi para ir na igreja e eu finalmente baixei o aplicativo do Yandex, porque a gente achava muito complicado usar o... É tipo Uber, né? É. A gente achava meio complicado usar esse aplicativo, porque de repente se dá um problema para o cara localizar onde você está, ele vai ficar escrevendo em russo, que está na esquina, perto da padaria, fazendo a curva, a gente não vai entender nada. Aí a gente não vai saber direito como cancela, porque está tudo escrito em russo. Enfim, mas agora que a gente está mais para o fim da viagem, a nossa canseira falou mais alto. Então resolvemos baixar o aplicativo e vamos utilizar um pouco, né? Esse táxi, esse Uber, que chama-se Yandex aqui. Bom, a história é a seguinte... Todo mundo, quando viaja, tem medo de levar golpe de taxista, né? Mas aqui, eu acho que o taxista é que tem que ter medo de levar golpe de brasileiro, porque eu chamei o táxi, o aplicativo, né? E botei que ia pagar em dinheiro. Na hora de pagar, ele pediu para eu fazer um tipo de um Pix, que tem aqui também. Aí eu falei que não tinha conta no banco russo. Aí ele olhou pra minha cara e falou, eu falei, posso pagar com um cartão de débito? Ele falou que não tinha maquininha. Aí eu falei, então eu pago em dinheiro. Ele olhou assim, viu que o trabalho que ia dar pra trocar, falou, não, deixa pra lá então, pode ir assim mesmo. Ou seja... Isso porque antes ele perguntou de onde a gente era, que a gente era do Brasil. As pessoas aqui parece que elas gostam muito do Brasil, porque elas dão um sorriso quando você fala do Brasil, que é verdade, é muito bonito. Eles ficam impressionados, porque a gente fala meia dúzia de palavras em russo, assim, consegue se comunicar meio mal, mas tenta falar russo, né? É. Então eles acham isso aí o máximo. O cara lá da igreja perguntou de onde a gente era, eu falei... que a gente era do Brasil, né? Aí ele perguntou assim, mas você tem pais russos? eu agora já estou passando por russa, russianka, sei lá como se diz. Fiquei tão feliz. Bom, o fato é isso. Então a gente deu um golpe sem querer no taxista, mas também não era muito cara a corrida, foi acho que 120 rublos, o que dá uns 15 reais, né? É. Não, dá uns... Não, dá uns 10, menos de 10 reais também. 18 reais. Não, 15, 150, Eu não faço a conta para... Dá uns 10 reais. Não era tanto também, ele achou que não valia a pena. Deu de presente para nós. É um teatro? Acho que é. Aquele espetáculo. Essa avenida é enorme, a gente vai naquele prédio ali, ó. Tá vendo? Depois a gente vai contar o que tem lá. Ali? Bom, a gente vai ver a vista, né? Tem um restaurante Panorama lá em cima. E também tem um lance de ter um andar aí em homenagem a um importante músico da região aqui. Olha só. Não vai dar para ver, né? Acho que dá. Olha o tamanho da avenida. Vamos dar uma voltinha aqui? As avenidas aqui são gigantescas. Mas uma coisa importante que a gente tem para mostrar é isso aqui, ó. Estão vendo? É a calçada. As calçadas aqui são uma maravilha. Então todo mundo anda com esse patinete aí. Eu mesma queria tentar, mas
Tô com um pouco de medo, né? Se eu cair vai ser um desastre. Então, ó o menino vindo de patinete. Vem numa boa. A destreza do patim. É. Ele não atropelou ninguém de lá até aqui. É um bom rapaz. Então é isso. Vamos tentar atravessar? Vamos. Ah, 60 minutos. Vamos. Aqui tá atravessando a avenida. Eles param quando não tem farol, ou mesmo quando você atravessa fora da faixa. Quer dizer, tem parado, né? Mas a gente evita fazer isso, é claro. Esse é o edifício Vysotsky, que é um prédio muito alto, vale pela vista, mas também tem um pequeno museu em homenagem a um cantor que dá o nome ao prédio, é o Vladimir Vysotsky, que foi um cantor muito popular na Rússia durante o período soviético. A gente não sabia nada desse cantor, que também era um ator de cinema e teatro, e também era poeta. E a gente foi ouvir depois, é muito legal. Pena que não dá para reproduzir aqui, porque o YouTube não permite reproduções. Mas a gente vai deixar na descrição do vídeo alguns links para vocês irem procurar conhecer, se vocês acharem. Eu acho que vale muito a pena. O museu em memória ao Vysotsky tem os seus objetos pessoais, tem muitas reconstituições de onde ele morava, então supostamente são objetos da casa mesmo dele. E é curioso também, mas eu achei o som dele demais, vale a pena ouvir. É uma coisa engraçada, com senso de humor e uma crítica social refinada. Isso aqui acho que é um cartão de racionamento, não é? Não sei. Não estou entendendo nada, ainda mais de cabeça para baixo. É não é repertório. É repertório. Não é repertório. Não é repertório de algumas músicas aí, algum show. Sei lá. Uma apresentação, talvez. Tem uma carta que ele está escrevendo. Eles recriam assim o ambiente. Eles gostam muito disso, né? Os russos, de recriar ambientes dos anos 70, 60, 50. Vem, Afonso, vem. Vem aqui, ó, que tem uma coisa interessante aqui. Venha ver que coisa interessante. Siga-me. Ó, é a porta da última casa onde ele morou. Não é engraçado? Aqui, ó. É a porta da casa dele. Deixa eu ver o que tem lá dentro. Ele está lá dentro, falando. Aqui, ó, esta. É Yekaterinburg. Isso aqui é a cidade que está no limite entre a Rússia Ocidental e a Rússia Oriental. Um pouco para lá estão os Urais. A gente atravessou, vamos dizer assim, ele está a oeste da cidade. Eu não sei que lado é oeste. É para algum lado aqui. Essa cidade tem 1.400.000 habitantes, mais ou menos. É uma cidade bem grande. É talvez acho que a quarta ou quinta cidade maior da Rússia.
Não sei se a quarta ou a quinta. Mas é interessante como ela é bem espalhada, é bem distribuída, né? Assim, ela não tem aquele monte de prédios no centro. Ali no fundo a gente pode ver bastante prédio de moradia, bem no fundo. A cidade ela é muito planejada. Não é uma cidade antiga, é uma cidade do século XVIII. Ela tem esse nome, Ekaterimburgo, em homenagem a Ekaterina, a rainha, né? Catarina, a Grande. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem uma coisa esquisita, que eu não sei o que é. Não sei. Uma cidade muito bonita, né? A estação de trem está ali. Tem crianças saltitantes e felizes. А это вот там вместо этой части. А вот нет такого захватывающего вида, который открывается сейчас перед вами. É muito arborizada, ó. Tem muitos parques. A estação tá ali. Eu não sei onde é que a gente tá. Onde tá o nosso hotel. Tô perdida aqui. Mas é legal aqui porque dá pra gente ter uma ideia de como é uma cidade grande, russa, né? Assim como é urbanisticamente falando. Ela é, ó, tá vendo? Ali tem um monte de prédios mais ou menos parecidos. São os novos prédios de moradia ali no fundo. Ali no meio, né? Na realidade. Bom. Lá no fundo também. Olha só, e lá no fundo está a igreja que a gente acabou de visitar, a Igreja do Sangue. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um like, que não custa nada, é de graça. É isso aí, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. A vida é diversão e arte, não estou enxergando nada. Então, chuta. Ai. Aí, ó.